Bom, vamos lá. Vamos conversar sobre os assuntos relacionados à guerra, porque há uma série de preocupações aí nesse campo, e uma delas relacionadas às questões nucleares. Por isso, hoje o nosso convidado aqui no Jornal da CBN é o cientista político André Leist e presidente executivo da Stand With You Brasil, ou Stand With Us Brasil. André Leist, bom dia para você. Bom dia, Milton, bom dia, Cássia, bom dia aos ouvintes. Bom dia. Qual é o nível de preocupação que nós devemos ter na questão nuclear em função das ameaças feitas pelo presidente Vladimir Putin? A gente tem que ter preocupação com as ameaças nucleares, as bombas nucleares e qualquer arma de destruição em massa, sejam elas químicas ou biológicas, são armas que podem fazer com que o mundo pare, né? Elas são um game changer em qualquer conflito armado, e o uso até mesmo da retórica do uso desse tipo de armamento já tá fora do plano do aceitável em qualquer conflito armado que a gente tem notícia nos últimos 70 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, a qual foi a única vez que foi usado armas atômicas, que foi com os Estados Unidos contra o Japão, e fez o Japão, no caso, terminou a guerra, mas matou ao mesmo tempo centenas de milhares de pessoas inocentes. A Rússia é um regime autocrata, totalitário, onde as decisões são tomadas de acordo com a vontade de uma pessoa. As pessoas que não tomam a decisão de acordo com a opinião do Vladimir Putin, elas são presas ou afastadas. Já se tem notícias, inclusive, de que ele mandou prender oficiais da FSB, né, do Serviço de Inteligência Russa, que não deram a ele as informações corretas sobre a situação na Ucrânia antes da invasão, né? Qual seria a resistência, quanto tempo ia demorar para a Ucrânia cair, qual a quantidade de combatentes e a motivação dos ucranianos de lutar uma guerra numa possível invasão russa. Ao mesmo tempo em que a gente tem essa retórica que você mencionou do presidente Vladimir Putin, que a gente tem essa invasão da Ucrânia pela Rússia, nós tivemos também recentemente o Irã reivindicando um ataque de mísseis contra Erbil, no norte do Kurdistão iraquiano. 2 pessoas ficaram feridas. Em relação ao Irã, a gente também deve ter algum tipo de preocupação quando a gente pensa no eventual possível utilização de armas nucleares? A preocupação com o Irã tem que ser muito maior, porque a Rússia já é uma superpotência nuclear há muitos anos, e é uma superpotência mundial. É um país que está acostumado em ter e gerenciar esse tipo de poder militar. O Irã não é um poder nuclear, não é um poder militar na região, ele quer se tornar um. E o Irã possui um regime que está lá desde 1979, né, depois da Revolução Iraniana. Um regime como o iraniano, né, que apoia, de acordo aí com vários especialistas, grupos radicais fundamentalistas em algumas capitais do Oriente Médio, como no Líbano apoia o Hezbollah, em Gaza, na faixa de Gaza apoia o Hamas e a Jihad Islâmica, mas também aí se tem notícia que apoia grupos radicais xiitas no Iraque, no Paquistão, em Sana, no Iêmen. Um regime como esse, armado com armas nucleares, ele vai obviamente ser mais agressivo nas suas ações, eventualmente vai causar uma corrida armamentista no Oriente Médio, aqueles países que têm medo do Irã. Estamos falando do Golfo Pérsico, como o Bahrein, os Emirados Árabes, estamos falando da Arábia Saudita, eventualmente Oman e outros países que não consideram o regime iraniano um aliado, né? O regime iraniano é aliado basicamente da Síria e eventualmente aí de alguma coisa do Líbano, né? Então isso já gera uma incerteza em toda a região do Oriente Médio. Com esse cenário do Irã, deveria se considerar aí a retirada ou não das sanções contra o país? Então, o acordo nuclear com o Irã em 2015, onde as potências, né, assinaram um acordo conhecido como JCPOA, ela previa uma série de sanções serem retiradas e o Irã ter acesso a bilhões e bilhões de dólares congelados fora do país.
muitos especialistas achavam um acordo plausível, outros achavam que o acordo aproximava o Irã de uma bomba nuclear e não garantia que o Irã não desenvolveria as suas centrífugas mais avançadas, como a IR-9, por exemplo, que eles estavam já construindo, e não retirava a maior parte da quantidade de urânio enriquecido que eles possuíam dentro do país. Esse novo acordo que tá para ser assinado agora, e a gente não sabe se vai ser porque ele precisa também do aval da Rússia, e teria que existir aí um fórum onde a Rússia e os Estados Unidos estariam juntos assinando um acordo, o que nesse momento a gente vê difícil isso acontecer. Coloca o Irã 3 anos apenas fora de sanções econômicas, a gente daria ao Irã 3 anos apenas aí de supervisão com mais firmeza da Agência Internacional de Energia Atômica, e isso colocaria, na verdade, o Irã à beira de um processo de se armar, por exemplo, mais rápido, quando esses 3 anos acabarem. Por que 3 anos? Porque o JCPOA foi assinado em 2015 e ele venceria, se ele tivesse vigente agora, em 2025, no caso, né? Então estamos em 2022, o Irã exige que o acordo, se ele for assinado, ele volte com a mesma data de vencimento do anterior, né? Obviamente que alguns países liderados aí por Israel são contra esse acordo, ele é pior do que o acordo anterior, ele traz ainda mais regalias, vamos dizer assim, para o Irã e poucas garantias para o Ocidente, caso o Irã decida enganar ou mentir. E já foi provado que ele realmente disse uma coisa e estava fazendo outra, isso desde 2002, para a comunidade internacional. O conjunto de forças que existe hoje contra esse acordo, e você mencionou agora há pouco Israel, é suficiente para que ele não seja aprovado? Não. Porque quem aprova ele, no final das contas, são as potências, e o que é benéfico ou o mínimo necessário para as potências assinarem um acordo já é o suficiente e não atinge o mínimo para países limítrofes com o Irã, como, por exemplo, Israel. Então, o que não é perigoso para os Estados Unidos ou para a Rússia, ou para algum país europeu, é perigoso para Israel. Até porque a retórica iraniana ela é muito mais agressiva com a destruição de Israel como Estado do que contra os Estados Unidos. André Leist, para fechar aqui essa nossa conversa, você citou a Rússia, que tem o comando de Vladimir Putin com toda a sua personalidade bélica e seus interesses. Nós temos o Irã também nesse cenário que você descreveu. Que outros pontos, neste momento, devem servir de sinal de alerta na questão nuclear aqui no planeta? O mundo precisa, na verdade, eu sempre falo sobre o mundo capaz, né? Nós temos o mundo capaz e o mundo não capaz. E a gente tem visto, às vezes, a incapacidade do mundo capaz. Eu acredito que as pessoas precisam, claramente, pressionar os governantes do mundo capaz, para que o mundo capaz não deixe de ser capaz no momento de necessidade. André Leist, muito obrigado pelo seu alerta. Muito obrigado pela sua análise. Até mais. Um abraço, bom dia. Obrigada, bom dia. O André Leist é cientista político, presidente executivo da Stand With Us Brasil, e traz aqui então essa análise sobre as questões nucleares que ganham relevância nesse momento em que estamos acompanhando os movimentos de guerra na Ucrânia, movimentos promovidos pela, quase que eu falei União Soviética agora, Cássia Godoy, pela Rússia.